tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma semana ótima. Estamos aqui com o nosso convidado especial de hoje, o pastor Rogério, para fazer uma celebração em homenagem aos nossos 26 anos, né, a nossa história. E esse mês de maio, né, que ficará marcado com a nossa história, e iremos fazer um bate-papo com o nosso pastor aqui hoje, amém? Amém. Paz, amados, nós estamos mais uma vez, né, gravando essa live e hoje mostrando um pouco da nossa história, né? Só relembrando, né, experiências que vocês tiveram, que tivemos juntos aqui, ok? Ok. Deus abençoe a cada um. Seguinte, pastor, vai funcionar assim. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre a nossa história, que é muito tempo, né? 26 anos, gente, de Rio de Vida. E a gente vai relembrar algumas coisas, beleza? Comentar algumas experiências. Podemos começar? Podemos começar. Primeira pergunta. Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou no início da igreja? Lá, 26 anos atrás, as maiores assim, dificuldades que o senhor teve? Conta pra gente. A maior dificuldade, na verdade, que eu tive foi não ter experiência. Faltou experiência para nós no começo, né? Então nós íamos fazendo à medida que as coisas vinham acontecendo. Então eu acho que a maior experiência foi a falta mesmo de experiência assim. na área, né? Então a gente vai sempre aprendendo no dia a dia as coisas que vão acontecendo. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Isso Boa. aí. E já está aí há 26 anos, então deu certo. 26 anos aprendendo. Aprendendo. Continuamos aprendendo. De aprendizado. Verdade. Próxima pergunta. Desses 26 anos de igreja, de Ministério Rio de Vida, tem algum ano que marcou a sua vida, que marcou a igreja, assim, de uma forma especial? Nós temos, sim. Tem? Temos aliás, nós temos vários anos que marcaram muito a nossa vida, né? Mas tem um ano que foi muito especial, logo no começo, quando batizávamos muitas pessoas, né, no mês, e acabamos naquele ano batizando 70 pessoas. Então isto foi algo que marcou assim a nossa vida, né? Então era uma fila, tinha que, sabe, batizar, e eu na época eu estava sozinho, então batizei todas as pessoas só. Então foi muita gente. Caramba. E eu 76 pessoas? Eu ia para casa com Meu o braço Deus. bem doído mesmo, né? Isso. Mas foi claro que não foi as 70 pessoas de uma vez, né? Não, então sim, foi uma sim. época, foi um grupo, depois foi outro. Mas no ano em durante o geral. ano, mas sempre Nossa. mais de 30 nós batizávamos no mês, Caramba. toda vez. E teve uma outra época que nós tínhamos um número como alvo e não tinha o número de pessoas, e aí na hora da pregação da igreja, os convidados, o pessoal, então aí nós acabamos batizando um grupo muito grande. Nossa, que experiência Então, legal, né? Foi uma experiência muito boa, né? E graças a Deus o pessoal está aí, o pessoal está firme, não é? Isso é muito gratificante. Então foi uma experiência marcante, o batismo desses dias. Legal. Comenta aqui embaixo também nos comentários se você teve algum ano também que marcou a sua vida ou uma experiência. Conta aqui pra gente, que a gente ia adorar saber, né, pastor? Isso. Conta, faz pergunta para nós, né? Nós vamos procurar responder aí para você, tá ok? Isso. Próxima pergunta. Essa aqui é interessante, hein? Qual o tema que o senhor mais ama ministrar para a igreja, assim? Que quando o senhor vai pregar, o senhor fala, nossa, essa palavra eu adoro. É essa mesmo. O tema que eu mais gosto mesmo é sobre fé. Eu gosto de falar de fé, eu gosto de motivar, de incentivar, de colocar as pessoas para cima mesmo, sabe? Para atingir o alvo. Esse daqui é o meu tema. Meu tema preferido é esse aqui. É pregar sobre fé. É colher tudo que a Bíblia nos diz, experiências de homens de Deus, e trazer para a igreja para que nós possamos avançar sempre. Então, fé é a minha mensagem favorita. Legal. Próximo. Rio de Vida. Como foi a escolha desse nome? Como que Deus mostrou para o senhor, assim? Como que um dia o senhor estava lá e agora qual vai ser o nome? Como é que Deus pegou e falou assim, ó, Rogério, é esse o nome? Como é que foi?
Na verdade, foi um dia que eu estava meditando na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 47. Já isso foi lá em 2000, perto de 2000 mais ou menos. E eu estava meditando nesta palavra e vendo quando o anjo mostra ali para a pessoa entrar nas águas e o esforço que ele faz nas águas, e depois o resultado de ele entrar e mergulhar cada vez mais. Então, no final ali do meio do capítulo, verso 12 por aí, mostra que todo o esforço dele, quando ele para do outro lado na margem e ele começa a olhar, ele vê então as árvores, ele vê os peixes, então ele vê os frutos, ele vê os alimentos, ele vê o quanto foi bom o esforço, a determinação dele. E eu estava meditando nisso quando surgiu o nome, o rio, porque o rio ele sai do trono de Deus, ele sai debaixo do limiar, ele sai do trono de Deus, né? E vai trazendo vida, por onde ele passa ele vai trazendo vida, né? Hoje lá o Mar Morto está recebendo, ele vai receber, e isso está se cumprindo agora, a vida que Deus está trazendo para o Mar Morto. O Mar Morto, na verdade, ele está morrendo todos os anos, ele diminui 1 metro. E a Bíblia tem como profecia que o rio vai ser restaurado. E tem umas bolainas que estão do lado do rio lá, que surgiram há pouco tempo, e descreve bem o rio. Uma dá nos artérios, né? A outra são mais fundas, e tem uma que tem 7 metros, né? E isso tudo vai purificar o rio. Então, por onde esse rio passa, e a Bíblia fala muito de rio, a Bíblia fala muito de águas de rio, e ela passa e ela purifica. Então, aí nasceu a ideia de colocar rio de vida, porque esse rio passa. Então, é um evangelho que passa trazendo vida, é uma unção do Espírito Santo que passa trazendo vida, e o próprio Jesus falou sobre essa vida, né, que está dentro de nós. Então, aí surgiu, e aí nós colocamos a princípio o Ministério Rio de Vida, e hoje Rio de Vida Church é o nome da nossa igreja. Então nós temos essa missão de levar vida para a igreja, e a igreja tem a missão de distribuir essa vida como pequenas fontes por todo o mundo, né? Por todas as pessoas, serem missionários assim cheios de vida para levar. Aí o nome Rio de Vida, e ficou o nome Rio de Vida, e nós estamos aí. Sempre tive essa curiosidade, não sei vocês aí em casa, mas agora minha curiosidade foi matada. E aí ficou Rio de Vida, e o nosso empenho, na verdade, é isso mesmo. É levar vida, levar o espírito de vida a todas as pessoas. Este é o nosso alvo, esta é a nossa missão. Por isso pregamos mesmo com muita garra, com muita fé, 26 anos pregando, né? Aliás, eu tenho mais de 26 anos pregando. Eu sou um ancião. Eu sou um ancião. Eu tenho mais de 26 anos. Quando eu vim para o Parque São Rafael, eu já tinha uma trajetória de vida pregando o Evangelho, levando vida. Em todos os lugares, né? Sim. Nas praças, nas já ruas, na cidade. Um legado ali. Então, quando cheguei aqui, isso continuou. Então, nós viemos para cá e iniciamos, não sei se você sabe, da história da nossa igreja, né? Que ao vir para cá, eu não vim direto para o Parque São Rafael. Eu entrei pelo Sônia Maria, por um centro de Umbanda. Eu não sabia disso, agora eu estou sabendo. Então nós entramos por um centro de Umbanda, e desafiados a pregar dentro desse centro, começamos a pregar e levar vida dentro do centro. E muita gente saiu do centro e se converteu a Cristo, foi batizado, entendeu? Então eu tenho isso, eu carrego isso comigo. Eu tenho que levar vida aonde eu estiver. E aí surgiu o nome, e é esse nome que é o nome da nossa igreja, é o nome que nós carregamos, Rio de Vida. Porque dentro de você tem um rio que leva vida para as pessoas que estão em dificuldades. Uau! Uau! Olha, falar com quem prega é pregação o tempo todo. Próximo, aleluia. Pastor. Como que o senhor faz para lidar com as mudanças que cada geração assim tem, né? Que cada geração tem um jeito específico de agir, né? É verdade.
Teve uma época que a igreja tinha muitos jovens, muitos jovens. Foi uma época que tivemos que trabalhar com toda esses jovens e foi legal. Agora, de uns 10 anos para cá, foi uma grande mudança, né? Sim. Mudou muita coisa de 10 anos para cá e nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Na verdade, a nossa vida é um aprendizado e nós estamos sempre aprendendo. Estamos aprendendo a lidar com todo esse momento, com os jovens deste momento, estamos aprendendo a lidar. Então, nós vamos aprendendo de acordo ao ciclo, né? Sim. Então, tem um ciclo, tem um grupo de pessoas, a gente trabalha, treina, e depois vem o outro, e aí nós vamos aprendendo no dia a dia como tratar com cada um. Show. Estamos aprendendo a tratar com você, cara. Eu sou dessa geração. Tá dando muito certo, viu? Pastor, agora essa pergunta é um segredo que o senhor vai ter que revelar pra gente. Qual é o segredo para liderar uma igreja há tantos anos? Bom, o segredo para liderar uma igreja é determinação. Deixa eu só olhar para pegar a sequência aqui que eu coloquei certo. É determinação, esforço, perseverança, paciência, atenção e alvo. Então nós temos um alvo, né? Nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é levar as pessoas a Cristo. Mas para que isto aconteça, nós temos que ter determinação para isso. E não é só ter a determinação, nós vamos se esforçar, como Deus falou com Josué. Então se esforça, né? Seja animado, porque você só vai levar o povo à terra prometida com esforço. Isso. Então, nós temos o esforço e tem que perseverar em tudo isso daí, né? Perseverar na doutrina, perseverar no ensinamento que temos, e temos que ter paciência com os momentos, né? que a igreja passa, e temos que ter atenção em tudo, e por final, chegar no alvo que nós marcamos. O nosso alvo é o trono, né? Muito bom. O trono do Senhor. Então, é isso. Então, para você liderar uma igreja, começar uma igreja, é fácil começar uma igreja. Não tem dificuldade, né? Principalmente hoje. Mas você nutrir essa igreja, manter essa igreja funcionando por todos esses anos, né? Com tudo aquilo que vem surgindo e você tem que resolver, determinação, esforço, paciência, atenção. Agora já sei seu segredo. É isso. Se não tiver, desiste no meio do caminho. Aí não vai para frente. Agora eu preciso dizer uma coisa que talvez você não saiba. O ministério, ele é chamado. Não é escolha minha. Eu fui chamado. No meio de outras pessoas, Deus me chamou para eu exercer e fazer o que eu faço. Então, isso me ajuda muito. Saber que eu estou aqui por um chamado de Deus. Que o senhor foi chamado. Fui chamado Muito por legal Deus. isso. Muito legal. Para fazer isso. Fui chamado por Deus e fui nomeado pelo pastor da época, que cuidava da nossa vida espiritual lá. Beleza. Próxima pergunta. Como o senhor acha que a nossa história desses 26 anos pode ajudar no futuro da nossa igreja? Que 26 anos é muito tempo, né? É uma base ali bem na raiz, bem forte. É verdade. A história, na verdade, se nós deixarmos ela vai se apagando com o tempo e nós vamos esquecendo muitas coisas. Então, a maneira da história ajudar a igreja, ajudar as pessoas, é sempre estar contando a história. De como nasceu, de como foi, como eu falei agora, que você não sabia, né? Nós viemos da igreja que nós estávamos para... Deus nos dirigiu para dentro de um centro de Umbanda, onde nós pregamos o evangelho ali, onde muitas pessoas se converteram. Então é contando essa história. Nós temos uma proposta para estar contando essa história e escrevendo a história da igreja. E a maneira de ajudar a igreja é que todos venham conhecer a história da nossa igreja. Sim. Quando as pessoas conhecem a história da nossa igreja,
tanto aumenta a área de fé das pessoas, como fortalece, nós podemos levar a igreja para frente, né? Por isso é tão importante, né, saber da história da nossa igreja e tal. Bem legal. É importante conhecer a história. Isso aí. Porque Deus fez muitas coisas no decorrer desses 26 anos e tem muitos detalhes da nossa história, da história da nossa igreja, né? Então, à medida que eu conheço, eu tenho aquela visão de como Deus fez e o quanto isso é importante para mim e o quanto eu preciso levar isso para frente e contar para outros. Sim. Para que outros possam se converter a Cristo, possam vir para Jesus, fazer parte da nossa igreja também. Posso fazer parte da nossa família, né? Da nossa família, que é uma família a pertencer. Isso. Pertencemos a ela. Agora, pastor, perguntas rápidas. Ok. Assim que o senhor vai ter que responder assim, ó, que eu vou perguntar, o senhor responde assim. É o famoso bate-bola. Vai. Isso. Ok, Pergunta ping-pong. relâmpago. Tá legal. Vamos lá. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia, Isaías, Um personagem bíblico. Moisés. Um livro, assim, que o senhor indicaria. Rio de Glória. Rio de Glória. Este é um livro importante para mim, de cabeceira, é o Rio de Glória. Por que Rio de Glória? Se eu soubesse antes, eu não tinha posto Rio de Vida, eu tinha posto Rio de Glória. Porque a escritora desse livro, ela era muito movida e usada pelo Espírito de Deus. E ela via as ondas, quando as ondas vinham na igreja, do Rio de Deus. Caramba. Então eu tenho o Rio de Deus e eu tenho o Rio de Glória. São dois livros, né, Sim. que essa autora escreveu. E é muito rico para mim esses livros. Esses livros eu cuido deles, eu guardo eles. Esses livros eu não empresto, não dou para ninguém. Nem para mim? Não empresto. Ele é Poxa. muito importante para mim. Então são livros que de vez em vez eu vou lá e dou uma vasculhada, isso faz muito bem. Legal. Então, Rio de Glória é o livro. Na verdade são dois livros. Vou procurar depois. Na verdade são 4 livros. Eita. Mas, são 4 livros. Mas na verdade esses dois são muito importantes. Rio de Glória e o Rio de Vida. Legal. Uma referência, sim. Referência na minha vida foi o pastor Antunes. Pastor Antunes foi o primeiro pastor que eu conheci, um homem sensacional, com uma palavra de exortação muito grande, e ele exortava com muito amor, com muito carinho. Pastor Antunes, não sei se um dia o pastor Antunes vai ver essa live, mas se vê, já é pela segunda vez, pastor, que eu menciono o seu nome. Isso. Você foi muito importante, é muito importante. Se o senhor na estiver minha vendo vida. a nossa live aí, saiba que o senhor é importante aqui. hein? Importante. Quem sabe um dia a live possa chegar Aí. e o senhor ver isso, né? Isso. Eu sei que o senhor vai ficar contente com tudo isso, né? Um dia, quem sabe eu trago o senhor aqui para conhecer os irmãos que foram ganhos, primeiro eu e depois a igreja, através da sua vida. Muito importante para mim. Pastor Antunes. Pastor Antunes, ele é pastor na Comunidade da Graça, hoje. Sim. Lá tem 3 pastores, fundadores da Comunidade da Graça, que é o pastor Carlos Alberto, o pastor Antunes e o pastor Ademar. Então, pastor Antunes, um beijão. Todo o nosso carinho. Um louvor. Louvor Jerusalém. 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 Hã? Eu não conheço não, mas eu posso. Minha mãe talvez conheça. Ah, sim, a sua mãe é da antiga, ela conhece. Um culto inesquecível, que o senhor olha para trás e fala, nossa, aquele culto foi demais, aquele culto foi um culto abençoado. Olha, nós temos muitos cultos assim, que foram muito abençoados, né? Muito. Mas culto abençoado foi um onde Deus fez muitos milagres e muita gente foi curada. Houve muitas curas, foi cura de câncer, uma pessoa levantou da cadeira de rodas, saiu andando. Isso milagre. marcou, os milagres marcaram Eu não a sabia nossa disso. vida. E Muito teve, legal. e teve um outro, que eu trouxe um pastor, hoje ele é um pastor famoso, americano, pastor famoso, tem livros que o pessoal lê livros dele, né? E eu trouxe esse pastor num domingo pela manhã, e era uma reunião regional, e o pessoal não se atentou para a reunião, então eu liguei para os irmãos, e foi uma unção extraordinária do Espírito de Deus.
Então nós temos alguns cultos que foram que marcaram a nossa demais, história, né? demais, foram lindos demais. Um evento inesquecível. Um assim, que você evento- fala, nossa, aquele evento foi tão legal assim, foi tão gostoso estar em comunhão com os meus irmãos. Um evento, olha, tem um evento que nós fizemos na Avenida, no Parque São Rafael, aqui, né? Era aniversário da igreja, era aniversário do Parque São Rafael, não da igreja, era aniversário do Parque São Rafael, e nós fomos convidados para participar de um culto na Avenida. E as igrejas aqui, vizinhas, as igrejas não aceitaram a ideia de participar de um culto na Avenida. E quando eu fiquei sabendo, eu aceitei. Aceitei a ideia. Falei, não, vamos lá, porque tem gente, então nós somos o rio de vida, né? Sim. Então tem gente, então o rio tem que levar vida. Tem que fluir. Tem que fluir. Então nós fomos para a Avenida. E eu preparei a igreja, eu comprei 1000 folhetos, mas não usei a fé suficiente, que eu coloquei que o culto era das 8 às 9. E às 9 horas começava o desfile na Avenida. Era aniversário do Parque São Rafael, sim. o Exército Santo André estava convidado, tinha muita gente convidada, Sim. os professores, os diretores, eu não sabia disso. Só achava que era aniversário do Parque São Rafael. E nós íamos participar das 8 às 9. E eu achei que das 8 às 9, no domingo, não teria muita gente na Avenida. Então eu comprei 1000 folhetos e levei 600. Falei com os irmãos, a gente leva e a gente vai evangelizando Isso. um a um com esses folhetos. Só que Quando eu não chegou esperava, lá- foi uma surpresa. Deus nos surpreendeu, como nos surpreende sempre. Surpreendeu. Quando nós chegamos lá, às 8 horas, o caminhão de som estava atrasado. Então não podia começar o culto. Ao invés de começar o culto às 8, começou às 9. E 9 ia começar o desfile. O desfile. Então, o Jornal de Santo André escreveu lá que tinha 3.400 pessoas. Nossa, nem deu esse folheto. Não deu, eu mandei buscar aqui, mas só tinha 1000. E nós pudemos pregar nesse dia, apresentar a igreja, cantar louvores, nós tínhamos grupo de louvor, tinha grupo de samba, tinha grupo de dança, e foi um culto daqueles na Avenida, aqui do Parque São Rafael, e pessoas se converteram, e tinha muita gente. Que legal, eu não sabia disso, desse evento. Muitos diretores de escolas aqui regional, vindo de fora, o Exército estava presente, né? Tínhamos a presença de alguns políticos também que estavam aí, e foi inesquecível. Um dia de festa, Foi um sem dia de dúvida. festa, foi um dia tremendo na Avenida, foi esse dia. Sim. Né? E olha, para você ter uma ideia, eles colocaram um caminhão de som, e o som era tão alto lá na Avenida, que o som chegava aqui todo nessa parte do Parque São Nossa. Rafael. Chegava aqui, da avenida até aqui? Da Avenida, chegava Uau. aqui. Então, eu pregando lá, além de pregar pelo rádio, que eles estavam com o rádio também, Pregava pra galera daqui e também. eu pregava para cá. Nossa, Foi um que negócio. bênção, que bênção. Nós atingimos muita gente nesse dia. Esse dia foi fantástico. Agora, as últimas perguntas pra gente encerrar o nosso bate-papo, assim, pra gente fechar com chave de ouro. Tudo bem? Tudo bem. Se alguém tivesse, pastor, iniciando o pastoreio de uma igreja agora, qual o conselho, assim, qual a dica que o senhor daria para essa pessoa? Olhe para a câmera e fale. Os irmãos estão participando? Vai comentando aí no chat, gente, algumas perguntas que vocês estão achando do nosso bate-papo, se vocês querem mais bate-papos assim, né, com pessoas, né, mais antigas aqui, com a nossa pastora, com alguns outros membros aqui. Vai comentando aí. Com alguém jovem que nem eu, por exemplo, né? Aí você escreve aí, você faz a sua pergunta, você Isso. escreve, você fala do que você Quem sabe ela não é gosta, o que você respondida, quer né, pastor? ouvir. E se você quer que nós Continuemos com esse bate-papo vamos aqui. fazer outras vezes. Então, a Camila está aqui, né? A gente vem, tá certo? Esse mês que é mês de aniversário. Mês de eu festa. Posso vir, né? Eu posso fazer um agradecimento? Claro! Quero agradecer o Rafael. Conhece o Rafael? Rafael? Rafael Nogueira, Conheço, marido da Andréia. conheço. Então,
nós iniciamos esses cultos, essas lives, quem iniciou conosco foi o Rafael. Sim. Ele começou tudo isso. Rafael, beijão aí, hein? Abraço, Nós Rafa. estamos juntos aí. Nós iniciamos na minha casa, mas depois nós viemos para cá com a igreja, né? E aí, por causa da pandemia, tudo, não pudemos continuar do jeito que estava. E hoje nós temos aí a Edna, temos o Lucas, que estão aí dando esse suporte para nós. Isso. Mas agradecimento ao Rafinha. O conselho? Ah, o conselho. Puxa, eu tentei sair aqui, não deu certo. Tentei sair, minha gente, não deu certo. Não vai escapar, não. Mas um conselho para alguém que vai iniciar uma igreja Isso. é ter isso que eu falei aqui. Tá? Ter a determinação. Olha, não é fácil, né? Tem que se esforçar para iniciar uma igreja. O iniciar até que não é tão difícil, mas tem que ter perseverança, tem que meditar na palavra de Deus, tá? Tem que ter o suporte sempre do Senhor para estar iniciando. Se hoje eu tivesse que mandar alguém, eu treinaria bem essa pessoa para depois ela ir para a igreja. Sim. E confirmaria o dom também, o chamado dela. Sim, porque se a pessoa tem um chamado, não tem erro, né? Terão dificuldades, mas você não vai cair. Se ela tem o chamado, quando passar os testes da igreja, que de tempos em tempos a gente passa, os testes, ela permanece. Sim. Agora, ela pode ter o preparo. Se ela não tiver o chamado, aí né? Você pode até tentar, mas... E tem que ter isto, não pode esquecer. Determinação, esforço, perseverança, tem que perseverar. Perseverança. Tem que paciência. Num momento difícil que está atravessando, tem que ter atenção. No que está fazendo. E tem que ter o alvo. O alvo é levar as pessoas a Cristo. Levar, né? O meu alvo sempre foi esse. Sempre foi levar as pessoas a Cristo. Eu não tenho outro alvo na minha vida. Meu alvo é levar as pessoas a Cristo. Sempre levar a Cristo. Exaltar a Cristo, levar as pessoas sempre a Jesus. Acho que o senhor já respondeu essa pergunta aqui, mas qual a sua maior alegria, assim, nesses anos? Alegria? A sua maior alegria. Você quer que eu responda essa maior alegria? Quero, só para deixar claro aqui. Sim, qual é a minha maior alegria? Durante esses 26 todos esses anos, 26 anos, qual a minha maior alegria? Eu vou olhar para ela. Minha maior alegria são vocês. Minha maior alegria são vocês. A minha maior alegria é a igreja. A igreja é minha vida, a minha maior alegria. Eu tenho alegria de estar com os irmãos, eu tenho alegria de conhecer novos irmãos, né? De ter vocês aqui crescendo. Como eu tive muita gente crescendo na igreja, né? Ou você vê... Muitos dos jovens hoje casados que estão na igreja cresceram aqui. Né? Você vê o Ederson sempre fala disso, né? Então isso é minha alegria. Minha alegria é encontrar a igreja, encontrar vocês. Então isso é impagável. É mágico, né? Então ter vocês. Então eu olho para você representando toda a igreja. Toda a igreja, tá? Os mais novos, os mais velhos, representando toda a igreja. Nós estamos representando duas igrejas aqui, né? Sim. Os mais novos. E os mais velhos. Os mais velhos sou eu. Os mais velhos sou eu. Então, estamos representando a igreja. Agora que a gente está nesse clima de nostalgia, de lembrar da nossa história, de 26 anos, conta algumas histórias marcantes desses 26 anos. Que o senhor fala, essa história marcou essa história em si, marcou a nossa história aqui dos 26 anos da Rio de Vida. Então, alguma pessoa que passou por aqui, alguma experiência? Nós temos muitos, assim, são muitas histórias gostosas, né? Histórias de alegria era nos batismos, né? Que nós fazíamos, era história de muita alegria. Mas no começo da igreja, uma das coisas que marcou muito a nossa vida
foi no começo da igreja. Começo da igreja aqui no Parque São Rafael. Deus sempre teve um propósito aqui com a nossa vida aqui no Parque São Rafael. Essa praça da frente, aqui, O bosque. aqui era um ponto onde tinha muitos viciados. Tinha muitas pessoas aí que se envolvia com roubo, com Tem alguns droga, até hoje também. com tráfico, mas aqui era cheio, aqui era lotado. Jovens armados que ficavam aí nessa praça. E quando eu inaugurei a igreja lá em cima, depois de um tempo, foi um moço lá. E eu conversei com ele, eu falei algumas coisas para ele. E ele desceu aqui e falou para o pessoal: rapaz, eu conheci um pastor ali, o pastor é meio, acho que não é muito bom da cabeça, Acho que não é muito bom da cabeça, não. E isso despertou a curiosidade no pessoal. E naquele ano nós batizamos dessa praça, dos viciados que estavam aí, do pessoal que estava envolvido com o roubo, com o crime, nós batizamos 18 jovens. Uau. 18 jovens. Então isso é marcante na nossa história. Com certeza é uma história aqui. marcante. Trouxemos vida para esses jovens, né? E depois esses jovens saíram das drogas. Tem jovem pastor, tem jovem que casou, que tem família, que está em outros lugares, né? Então foi uma obra sensacional que Deus fez e usou por misericórdia a nossa vida. Isso foi uma história marcante. Outras histórias foram curas que Deus fez no meio da igreja, né? Sensacional. Pessoas que levantaram da cadeira de rodas e saíram andando. Aqui mesmo nesse prédio, aqui na frente, uma senhora que veio na cadeira de rodas, trazida pelo marido, chegou aqui, ela levantou, saiu andando. Então, marcantes. São histórias que marcam a nossa história, né? Que marcam. Que o nosso rio leva aí. Acampamentos que fizemos. Nossa, que saudade. Acampamentos. Saudade. Sabe que eu vinha no carro lembrando? Do quê? Eu estava passando ali em Guararema e eu vinha lembrando dos nossos acampamentos. Fizemos muitos acampamentos lá em Guararema, né? E encontros com Deus. Sim. Foram momentos, olha, momentos únicos, momentos gratificantes, marcantes. Isso tudo está dentro das nossas vidas. Sim. Um dia nós vamos passar tudo isso. Eu ainda tenho em mente escrever a história toda, né? Sim. E aí com o tempo a gente vai escrevendo e detalhando. Dá até um livro, é muito tempo, são muitas livro. histórias, Dá muitas, um livro. sim, muitos testemunhos, né? Isso, tem muita coisa que o Senhor fez aí, através da nossa vida, nos conduziu, nos guiou. Tem muita gente salva, tem muita gente em casa agora que está nos vendo. Isso. Aqueles irmãos que estão nos vendo agora, né? Acho até que muitos irmãos estão cheios de alegria, de emoções, de lágrimas. Com aquele sentimento de saudade, de nostalgia. Estamos há 26 anos, né? Então, é isso aí. A todos os irmãos que estão nos vendo, que estão em casa, eu quero fazer uma declaração de amor para vocês. Eu amo vocês. Tem jeito de escapar. Vocês podem até escapar da minha visão, mas escapar do meu amor, Não tem como. Amo todos vocês e a minha alegria são vocês. E eu quero abençoá-los sempre que eu puder, né? Deus abençoe a todos. Amo vocês. Agora, a última pergunta, pastor. Para a gente fechar com chave de ouro esse bate-papo de 26 anos, esse sentimento de saudade. Foi legal, gostei. De nostalgia. Eu também estou gostando. Gostei. Aprendi muito aqui hoje. Uma mensagem para os próximos 26 anos que vão vir aí pela frente. Para as próximas gerações, para quem estiver chegando. Vai ficar muito repetitivo isso, né? Porque vai ficar muito repetitivo. Porque hoje a palavra que eu tenho no meu coração, hoje, é essa, sabe? De nós sermos pessoas determinadas. Determinadas. Se não for, não chega. Tá? Então, para chegar, você tem que ter determinação, esforço, né? Tem que ter paciência com algumas coisas, tem que passar as fases, amadurecer, tá certo? E olha, ninguém amadurece sem passar o teste. Sim. Tá? Você estuda. Estudo. Tá.
E de vez em quando lá onde você estuda é dado algum teste, não é? Sim, as provas. E para saber que nível você está, você tem que tirar uma boa nota. Tá certo? Tá certo. Se não, tá? Então o que eu aprendi? Então eu tenho que passar o teste. A igreja é a mesma coisa, é um paralelo. Ela tem que passar o teste. Você que está em casa, passa o teste. Isso. Aí é nesse teste que você vai saber se... Por isso que Paulo, quando fala sobre isso, ele fala: quem está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque passa os testes. E os testes vêm, né? Como Jesus passou por todos eles, nós passamos também. E aí você tem que saber como reagir nesses momentos do teste e ficar de pé. Isso. Tá certo? Tá certo. E a pergunta era? A mensagem para os próximos 26. Então, a mensagem para os próximos 26 anos... Reage ao teste. São essas. Você tem que levantar a cabeça, passar as provas, tá? Que estava na pregação. Sim, quem Né, assistiu a dessa pregação semana. dessa semana. Quem assistiu a pregação de domingo da Santa Ceia vai ver isso aí. E vai ver isso que eu falei. Determinação, esforço, né? Perseverança, paciência, para estar vencendo. Tem que ter atenção e o alvo. Você não pode nunca desviar do alvo. O alvo é o trono, onde Cristo está. Sim. E é para lá que a gente tem que ir. Então, a mensagem para você se manter de pé e para os 26 anos da igreja, outros 26 anos que virão aí pela frente, Glória a Deus. nós temos que estar, como diz a juventude hoje, é a linguagem mais sua, nós temos que estar nessa pegada. Tem que estar ligado. Ligado nessa Pega pegada. essa. Pega essa, olha a dica. Esse é o Ivens, domingo. Se você não viu esse culto aqui que a gente comentou agora, da Santa Ceia, vem aqui no nosso canal que o vídeo está disponibilizado aqui, viu? Não perca Isso. essa palavra abençoada do nosso pastor aqui da Santa Ceia. Entra no nosso canal, Isso. se inscreve, Curte, compartilha, isso, tá certo? Seja um missionário. Isso. Tenho dito, né, nesses dias. Sim. Seja um missionário. Às vezes você não pode ir, mas a live vai longe. Põe no seu grupo, coloca no seu grupo de família e vamos abençoar, vamos levar vida a todos que precisam de vida. Amém. É isso? Acabamos por aqui. Acabou? Foi tão rápido. Eu queria Já mais. foi? Passou uma hora aí, não? 40 minutos? Não deu uma hora ainda. Passou 40 minutos, então vamos É que o fazer senhor outra. fala muito. Sim, verdade, falo mesmo. Então, vamos fazer outra. Vamos. Será que eu vou aprovar? Será que os irmãos que estão em casa aprovaram? Não sei. Só se eles comentarem aqui que aprovaram, a gente faz outro. Olha, se vocês aprovarem aí, A gente faz outro. a gente faz outra. Foi bem divertido, aprendi bastante sobre a nossa história, né, de 26 anos. Camila é uma bênção. O pastor Né? também. Então, está aqui com a gente, aqui, dedicado naquilo que faz, então é uma benção, né? Obrigada. Então, exemplo para muitos jovens aí, ó, tá? Porque nós temos um grupo de jovens também, né? O grupo de jovens é o... Arrows. Então vamos fazer pergunta, como é que é o grupo de jovens? E ó, se vocês quiserem um bate-papo do Arrows, pode ter também. Com o nosso líder do Arrows, por exemplo. Então, nós vamos ter de casais, né? De casais. Nós vamos ter de casais. Sim. Legal. Legal. Aí você pode falar, então vamos entrevistar, o que você acha do Eros, como é que é o Eros? Vamos encerrar Glória a por Deus, aqui. vamos inverter aqui e começar a fazer pergunta para a Camila. Não, quem responde aqui é o senhor. Olha só. Encerra aí, pastor. Queridos, 26 anos, quero orar por você, viu? Quero orar por você, quero profetizar cura, saúde para a sua vida, para a sua família, tá? E a gente está aí, sempre trabalhando. Precisar, estamos aqui disponível, sempre para levar uma palavra, para te abençoar, para orar por você, sempre, tá ok? Estou com saudades de muitos irmãos, Verdade. por causa deste momento, né, de pandemia. Muitos irmãos não estão vindo para o culto presencial. Eu estou com muitas saudades de vocês. Tá ok? Nessa caminhada que estamos aí, estamos juntos. Quero orar por você. Posso orar por eles ou você ora? Você que ora, você é o pastor. Vamos fazer duas orações, uma mais curta e uma mais longa? Não, a hora que a gente tá com o tempo apertado já. Eu faço a mais longa, você faz a mais curta. Ora.
Essa é uma filha amada, gente. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por todos esses anos que estamos trabalhando aqui no Parque São Rafael, com tanta gente maravilhosa, com tanta gente boa, com tanta gente amável. Senhor, nós estamos seguindo esta obra, estamos trabalhando, estamos juntos com essa determinação. E eu quero, Deus, no nome do Senhor, que a tua bênção alcance esses irmãos, que eles tenham desejos dos seus corações realizados, que eles tenham sonhos realizados. Como pastor e ancião, eu quero abençoá-los. No nome de Jesus, que todos tenham vidas cheias do Espírito Santo, longa e abençoada, no nome de Jesus, para dar sabor a essa terra. Amém. 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 Fiquem na paz, Deus abençoe. Até a paz. próxima. Até a próxima. Amamos você. Amamos você.